Olá, pessoal! Seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre fundamentos e práticas do DevOps. Meu nome é Kelvin, e hoje vamos explorar o que é DevOps, por que ele se tornou tão essencial no desenvolvimento de software e como suas práticas impactam diretamente a qualidade, velocidade e confiabilidade das entregas de projetos. Durante esta aula, vamos abordar conceitos básicos, os principais objetivos do DevOps, suas vantagens para equipes de desenvolvimento e operações, além de exemplos práticos que ajudam a entender como aplicar essas práticas no dia a dia. O termo DevOps vem da junção de Development e Operations, e representa uma cultura que une equipes de desenvolvimento e operações para trabalharem de forma integrada, com o mesmo objetivo: entregar software de forma mais rápida, estável e contínua. Na prática, o DevOps se aplica em qualquer empresa que desenvolve e mantém sistemas, desde startups até grandes indústrias que usam automação e sistemas corporativos. Por exemplo, uma empresa de e-commerce que precisa lançar atualizações semanais no site usa DevOps para automatizar testes, implantar versões sem interromper o serviço e garantir estabilidade. Os principais objetivos do DevOps são a agilidade, automação e entrega contínua. A agilidade vem do uso de metodologias que reduzem o tempo entre o desenvolvimento e a entrega. A automação substitui tarefas manuais, como testes e deploys, por processos automáticos que reduzem erros humanos. E a entrega contínua garante que o software possa ser atualizado de forma constante, sem paradas ou retrabalho. Estudar DevOps é essencial porque o mercado busca profissionais capazes de integrar tecnologia e operações, otimizando tempo e custos. Entender essa cultura ajuda você a melhorar o ciclo de vida do software, tornando o produto final mais confiável e as equipes mais produtivas. Em resumo, o DevOps é sobre colaboração, eficiência e melhoria contínua, pilares que transformam a maneira como empresas desenvolvem e entregam tecnologia no dia a dia. A eficiência em sistemas está relacionada a como os recursos tecnológicos, como processador, memória e rede, são utilizados para entregar o máximo desempenho com o mínimo de desperdício. Ser eficiente significa fazer mais com menos, mantendo a qualidade do serviço. Isso se aplica tanto a servidores locais quanto a ambientes em nuvem. Já a escalabilidade é a capacidade de um sistema crescer ou se adaptar conforme a demanda. Ela pode acontecer de duas formas. Escalabilidade vertical, quando você melhora o mesmo servidor, adicionando mais CPU, memória ou armazenamento. Escalabilidade horizontal, quando você adiciona novos servidores ou instâncias para dividir a carga de trabalho. A otimização de recursos de hardware e software envolve configurar adequadamente os sistemas, automatizar processos e usar ferramentas de monitoramento para identificar gargalos e reduzir custos. Por exemplo, ajustar o consumo de memória de um banco de dados ou distribuir melhor os serviços em containers são formas práticas de otimizar a infraestrutura. Um exemplo real é o de uma plataforma de streaming que recebe milhares de novos acessos quando lança uma série popular. Para evitar travamentos, o sistema aumenta automaticamente o número de servidores na nuvem. Isso é escalabilidade horizontal em ação. Assim, o serviço mantém o desempenho e a experiência do usuário, mesmo com alto volume de tráfego. Entender esses conceitos é fundamental no DevOps, porque a eficiência e a escalabilidade garantem que o software funcione bem, cresça com segurança e use os recursos de forma inteligente. A eficiência operacional na entrega de software é um dos pilares do DevOps. Ela busca garantir que o código desenvolvido chegue até o ambiente de produção de forma rápida, segura e automatizada. A entrega contínua e automação envolvem o uso de pipelines e ferramentas que executam automaticamente etapas como testes, integração e deploy. Isso elimina processos manuais e acelera o lançamento de novas versões, reduzindo o tempo entre o desenvolvimento e a entrega ao cliente. Com a automação, também ocorre uma redução significativa de erros manuais e retrabalho, já que as tarefas repetitivas passam a ser executadas por scripts e sistemas de integração contínua. Por exemplo, se um desenvolvedor envia uma nova atualização para o repositório, a pipeline pode testar e implantar automaticamente a aplicação sem precisar de intervenção humana. O monitoramento e o feedback contínuo são essenciais para identificar falhas rapidamente.
Ferramentas de observabilidade permitem acompanhar métricas de desempenho, erros e disponibilidade em tempo real, possibilitando ações rápidas antes que o problema afete o usuário final. E nada disso funciona sem a colaboração entre equipes. O DevOps une desenvolvedores, analistas de infraestrutura e testers em um único fluxo de trabalho. Essa integração aumenta a comunicação, reduz conflitos e cria um ambiente onde todos têm o mesmo objetivo: entregar valor com qualidade. Um exemplo prático é uma empresa de e-commerce que automatiza o deploy do site. Assim, quando um novo produto é cadastrado ou uma atualização é feita, tudo é publicado automaticamente em poucos minutos, sem parar o sistema. Em resumo, a eficiência operacional garante velocidade, qualidade e estabilidade na entrega de software, pilares que tornam as empresas mais competitivas e inovadoras. O desenvolvimento de uma aplicação moderna é dividido em 3 camadas principais: front-end, back-end e persistência de dados. Cada uma tem um papel essencial no funcionamento do sistema. O front-end é a parte visual, com a qual o usuário interage diretamente: as telas, botões, formulários e gráficos. Ele é desenvolvido com tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, e frameworks como React ou Angular, que tornam as interfaces mais dinâmicas e responsivas. O back-end é o cérebro da aplicação. Ele processa as regras de negócio, valida informações e faz a ponte entre o que o usuário vê e os dados armazenados. Geralmente é construído com linguagens como Python, Java ou JavaScript, Node, JS, e é responsável por garantir que tudo funcione corretamente por trás das cortinas. Já a persistência de dados está relacionada ao armazenamento de informações, ou seja, onde ficam guardados os registros de usuários, produtos, pedidos ou qualquer outro dado importante. Bancos de dados como MySQL, PostgreSQL ou MongoDB garantem que esses dados sejam acessados e atualizados com segurança e rapidez. A conexão entre cliente, servidor e banco de dados é o que faz o sistema ser completo. O front-end envia uma solicitação ao back-end, o servidor processa essa requisição, busca ou grava dados no banco e devolve a resposta ao usuário. Por isso, a integração entre as partes é fundamental. Se uma dessas camadas falhar, toda a aplicação pode ficar indisponível. No contexto DevOps, garantir essa integração é parte do processo de automação, testes e entrega contínua. Um exemplo prático é um site de delivery. O usuário faz o pedido pelo front-end, o back-end processa e grava no banco de dados, e tudo isso acontece em segundos. Entender essa estrutura é essencial para qualquer profissional DevOps, pois ela é a base sobre a qual toda a automação e infraestrutura serão aplicadas. O Docker é uma das principais ferramentas utilizadas no mundo DevOps, e entender como ele funciona é essencial para quem busca automação e eficiência. Primeiro, é importante saber o que são containers. Um container é como uma pequena caixa que empacota tudo o que uma aplicação precisa para funcionar: código, bibliotecas, dependências e configurações, de forma leve e isolada. Isso garante que a aplicação rode exatamente igual em qualquer ambiente, seja no computador do desenvolvedor, em um servidor de testes ou na nuvem. Agora, a diferença entre containers e máquinas virtuais. Enquanto uma máquina virtual precisa simular um sistema operacional inteiro, consumindo muitos recursos, o container compartilha o mesmo sistema base e roda apenas o necessário para a aplicação. Isso torna o container muito mais leve, rápido e fácil de inicializar, algo essencial em pipelines de integração contínua. Entre as vantagens do Docker, podemos destacar a portabilidade e o isolamento. Portabilidade porque podemos mover uma aplicação empacotada em container para qualquer servidor ou nuvem sem precisar reconfigurar o ambiente. E isolamento porque cada container funciona de forma independente, evitando conflitos de versões ou dependências entre aplicações diferentes. No contexto do DevOps, o Docker é usado para automatizar ambientes de desenvolvimento e produção. Ele permite que desenvolvedores e equipes de operações trabalhem no mesmo ambiente, eliminando o famoso problema do "na minha máquina funciona". Além disso, o Docker é amplamente usado em pipelines CI/CD, garantindo que cada etapa, build, teste e deploy, aconteça de forma padronizada. Um exemplo prático:
Imagine que sua equipe precisa subir uma app, um banco de dados e um site. Com o Docker, é possível criar containers separados para cada parte, e executá-los juntos com um simples comando, mantendo tudo organizado e fácil de reproduzir. Por isso, o Docker é considerado um dos pilares da cultura DevOps. Ele une agilidade, consistência e automação no ciclo de entrega de software. No Docker, tudo começa com uma imagem. Uma imagem Docker é um modelo pronto que contém o sistema base e todos os componentes necessários para rodar uma aplicação, como o código-fonte, as dependências e as configurações. Podemos pensar nela como uma fotografia de um ambiente configurado, que serve de base para criar containers. Para construir essa imagem, usamos um arquivo chamado Dockerfile. O Dockerfile descreve passo a passo como a imagem deve ser montada, qual sistema operacional será usado, quais pacotes devem ser instalados, quais arquivos copiar, e qual comando deve ser executado ao iniciar o container. Por exemplo, em um projeto Python, o Dockerfile pode começar com from Python 3,10, copiar os arquivos do app e instalar as dependências. Depois da configuração, criamos a imagem com o comando docker build. Ela pode ser salva, enviada para um repositório, como o Docker Hub ou um registro privado, e versionada, assim como fazemos com código no Git. Isso facilita o controle de versões entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção, garantindo que todos usem exatamente a mesma base. Mas também é importante seguir boas práticas na construção de imagens. Uma imagem leve é mais rápida de baixar e inicializar. Por isso, recomenda-se usar imagens oficiais e enxutas, como Alpine, e remover arquivos temporários durante o build. Também é fundamental evitar deixar senhas ou chaves dentro do Dockerfile, garantindo segurança e confiabilidade. Na prática, esse processo permite que equipes DevOps criem ambientes padronizados e reproduzíveis com facilidade. Por exemplo, se você trabalha em uma aplicação Node.js, basta compartilhar sua imagem Docker com o time, e todos terão o mesmo ambiente rodando, sem conflitos de versões ou configurações. Em resumo, entender como construir e gerenciar imagens Docker é um dos passos mais importantes para automatizar e padronizar a infraestrutura de software. No Docker, os volumes são uma das ferramentas mais importantes para lidar com dados persistentes. Por padrão, quando criamos um container, tudo o que está dentro dele é temporário, ou seja, se o container for apagado, os dados também desaparecem. É aí que entram os volumes. Eles servem para armazenar informações fora do ciclo de vida do container, garantindo que os dados permaneçam mesmo após reinicializações ou recriações. Um volume funciona como uma pasta do sistema operacional do host que é conectada ao container. Assim, o container pode ler e gravar arquivos diretamente nesse volume, e essas informações continuam acessíveis mesmo que o container seja removido. Por exemplo, imagine um container com um banco de dados MySQL. Sem um volume, todos os registros seriam perdidos ao parar o container. Com um volume configurado, os dados ficam salvos no disco da máquina, garantindo persistência entre execuções. Outra utilidade é o compartilhamento de arquivos e diretórios. Com volumes, é possível que 2 ou mais containers acessem a mesma pasta simultaneamente. Isso é muito útil em aplicações compostas, como uma app que precisa acessar arquivos de mídia enviados por um servidor web. Na prática, podemos criar volumes com o comando docker volume create ou simplesmente montar uma pasta local usando v. Por exemplo, docker run v, meus dados, var, lib, MySQL. Nesse caso, a pasta meus dados do computador é usada para guardar o conteúdo do banco dentro do container MySQL. Mas é importante saber quando usar volumes. Eles são ideais em projetos que envolvem bancos de dados, como PostgreSQL, MongoDB ou MySQL, armazenamento de logs de aplicações, compartilhamento de arquivos entre containers, ou desenvolvimento local, quando queremos atualizar o código sem precisar reconstruir a imagem. Em resumo, os volumes garantem que os containers sejam efêmeros, mas os dados não. Eles são a ponte entre o ambiente temporário do Docker e o armazenamento permanente do sistema, sendo essenciais para aplicações reais e ambientes de produção. Um dos pontos mais importantes ao trabalhar com containers é entender como eles se comunicam entre si e com o mundo externo.
No Docker, cada container tem o seu próprio ambiente isolado. Isso é ótimo para segurança e organização, mas cria o desafio de fazer com que eles troquem informações. A comunicação entre containers acontece por meio de redes internas. O Docker cria uma rede padrão chamada Bridge, onde todos os containers podem se conectar e se comunicar usando o nome do serviço, em vez de endereços IP. Por exemplo, um container que roda um back-end pode se conectar ao banco de dados apenas usando o nome DB na configuração, sem precisar saber o IP. Isso facilita o desenvolvimento e torna o ambiente mais dinâmico. Agora, quando precisamos que o container seja acessado de fora, usamos a exposição de portas, também chamada de port mapping. Ela define qual porta do container será ligada a uma porta da máquina hospedeira. Por exemplo, se queremos acessar uma aplicação web dentro do container, podemos executar docker ramp 8080 para 80.000 app. Nesse caso, o navegador acessa localhost 8080, e o Docker direciona o tráfego para a porta 80 dentro do container. O Docker também trabalha com redes internas e externas. As internas conectam containers que precisam se comunicar entre si, como API e banco de dados. Já as externas são usadas quando o container precisa ser acessado por usuários ou sistemas externos, como um site hospedado em nuvem. É possível criar redes personalizadas com o comando Docker Network Create para ter mais controle sobre a comunicação e segurança. Na prática, isso se aplica em projetos reais onde várias partes da aplicação precisam funcionar juntas. Um exemplo comum é um sistema com 3 containers. Um com o front-end em React, outro com o back-end em Node.js e outro com o banco de dados. O front-end se comunica com o back-end pela rede interna do Docker, e o back-end se conecta ao banco da mesma forma. Somente o front-end precisa estar exposto externamente para o usuário acessar via navegador. Em resumo, compreender como acessar containers, de dentro e de fora, é essencial para montar ambientes integrados, seguros e funcionais no DevOps. É o que garante que cada parte da aplicação converse entre si corretamente, mantendo o isolamento e a escalabilidade. Neste ponto, chegamos a uma das partes mais práticas e poderosas do uso do Docker dentro da cultura DevOps: subir uma solução completa. Isso significa colocar para rodar todos os componentes de uma aplicação, o banco de dados, a API e o front-end, de forma automatizada e integrada. O primeiro passo é entender o que é uma stack completa. Uma stack representa o conjunto de tecnologias que compõem uma aplicação. Por exemplo, podemos ter um back-end em Node.js, um banco PostgreSQL, e um front-end feito em React. Esses 3 serviços precisam conversar entre si, e o Docker torna isso possível com containers separados, porém interligados em uma mesma rede. Para automatizar a inicialização desses serviços, usamos o Docker Compose, uma ferramenta que permite definir todos os containers, redes e volumes em um único arquivo, o Docker Compose.io. Com ele, em vez de subir cada container manualmente, basta rodar um único comando: Docker Compose App. Em poucos segundos, todos os serviços são criados e conectados automaticamente, economizando tempo e garantindo que o ambiente seja sempre o mesmo para toda a equipe. Por exemplo, o arquivo Docker Compose.io pode descrever algo assim: um container para o banco PostgreSQL, um container para a API, um container para o front-end, e uma rede interna ligando todos eles. Com isso, o desenvolvedor pode iniciar toda a aplicação localmente com apenas um comando, sem precisar instalar manualmente cada dependência. Depois, vem a etapa de testes locais e boas práticas. Antes de enviar qualquer atualização para o ambiente de produção, é essencial rodar a stack localmente e verificar se tudo funciona como esperado. Isso ajuda a detectar erros de conexão, variáveis de ambiente incorretas ou incompatibilidades de versão antes que causem problemas maiores. Entre as boas práticas, estão: usar imagens oficiais e otimizadas para cada serviço, evitar armazenar dados sensíveis no código ou no Compose, e manter a configuração do Compose versionada junto com o projeto no Git, para garantir rastreabilidade e consistência. Na vida real, esse tipo de automação é aplicado em praticamente todos os projetos modernos de software. Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento pode usar o Docker Compose para subir, em minutos,
o ambiente completo de uma aplicação de e-commerce, com o servidor web, o banco de dados, a app de pagamentos e o painel administrativo, tudo funcionando integrado e pronto para testes. Em resumo, subir uma solução completa com Docker Compose é o passo que transforma o DevOps em prática, automatiza, padroniza e simplifica o processo de desenvolvimento, tornando a entrega de software mais rápida e confiável. E é isso, pessoal! Encerramos a nossa aula 1 sobre fundamentos e práticas do DevOps. Muito obrigada, por acompanhar até aqui. Espero que o conteúdo tenha sido claro e útil. Na aula 2, vamos dar continuidade ao que começamos hoje e aprofundar ainda mais o tema. Obrigado, pela presença e te espero na próxima aula.